E aí, pessoal? Muito bem, meus caros? Tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer a leitura do artigo que eu já coloquei, já postei na página, para a gente poder lê-lo. E o artigo do Everton Rocha Soares, né? Educação Física no Brasil, da origem até os dias atuais, que eu acho que vai complementar o livro do professor Alessandro Barreto Garcia. E, bom, vai dar um... vai melhorar cada vez mais a nossa temporalidade, saber onde é que nós estamos pisando aqui. A história da educação física, acredito eu que é uma disciplina importante, né? Muitas disciplinas que tem nas faculdades colocam ela como introdução à educação física, então tem que dar um destaque especial a isso aí, porque saber do contexto da ciência, às vezes me dá uma maior compreensão do todo e das partes, para poder continuar estudando e prosseguir com os novos temas, novas pesquisas, novas descobertas, né? Então, vamos lá então. Educação física no Brasil, da origem até os dias atuais. As referências que o autor utilizou na bibliografia é do BET, Educação Física e Sociedade de São Paulo, editora Movimento, 1991. Decreto-Lei 705 de 1969, de 25 de julho de 1969, até a redação do artigo 22 da Lei de 4.024, de 20 de dezembro de 1961, publicada no DOU. Muito bem. Parâmetros curriculares nacionais, educação física e educação fundamental, Brasil. Aí Castelhano e Filho, Política Nacional, Educação Física, Campinas, autor associado, 1998. Darida e Rangel, Educação Física na Escola, Aplicações para a Prática Pedagógica. Guanabara Kugan, editora, 2005. Gutierrez, História da Educação Física, 1972. Ramos, Exercício Físico na História e na Arte, São Paulo e Brasa, 1982. Então, vamos lá então. Everton é graduado em Educação Física pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida, especialista em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ouro Preto, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ouro Preto, doutorando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ouro Preto, professor do curso de Educação Física da Unipac, Itabira, Minas Gerais. Muito bem. Então vamos lá. Brasil Colônia, de 1500 a 1822. A mais antiga notícia sobre educação física em terras brasileiras data do ano de sua descoberta, 1500. Muito bem. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, que em uma de suas cartas relata indígenas dançando, saltando, girando e se alegrando ao som de uma gaita tocada por um português. Citação de Ramos, 1982. Segundo Ramos, esta foi certamente a primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil. De modo geral, sabe-se que as atividades físicas realizadas pelos indígenas no período do Brasil colônia estavam relacionadas a aspectos da cultura primitiva, tendo como características elementos de cunho natural, como brincadeiras, caça, pesca, nado e locomoção. Utilitário, como o aprimoramento das atividades de caça, agrícolas, etc. Guerreiras, proteção de suas terras. Recreativo e religioso, como as danças, agradecimentos aos deuses, festas, ensinações, etc. Estação de Gutierrez, 1972. Posteriormente, ainda no período colonial, criada na senzala, sobretudo no Rio de Janeiro e na Bahia, surge a capoeira, atividade ríspida, criativa e íntima que era praticada pelos escravos. Ramos, 1982. Desta forma, podemos destacar que no Brasil colônia as atividades físicas realizadas pelos indígenas e escravos representaram os primeiros elementos da educação física no Brasil. Brasil Império, de 1822 a 1889. O início do movimento cultural da educação física no Brasil, apesar de não ter ocorrido de forma contundente, ocorreu no período do Brasil Império, pois foi nessa que surgiram os primeiros tratados sobre educação física. Em 1823, Joaquim Antônio Serpa elaborou o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos. Esse tratado postulava que a educação englobava a saúde do corpo e a cultura do espírito e considerava que os exercícios físicos deveriam ser divididos em duas categorias: os que exercitavam o corpo, e os que exercitavam a memória. Gutierrez, 1972, citação dele. Além disso, esse tratado entendia a educação moral como coadjuvante da educação física e vice-versa. Gutierrez, 1972. Outra citação. O início da educação física escolar no Brasil, inicialmente denominada ginástica, ocorreu oficialmente com a reforma Couto-Ferraz, em 1851, citação de Ramos, 1982.
No entanto, foi somente em 1882 que Rui Barbosa, ao lançar o parecer sobre a reforma do ensino primário e secundário superior, denota a importância da ginástica na formação do brasileiro. Citação de Ramos, 1882. Nesse parecer, Rui Barbosa relata a situação da educação física em países mais adiantados politicamente e defende a ginástica como elemento indispensável para a formação integral da juventude. Citação de Ramos, 1982. Em resumo, o projeto relatado por Rui Barbosa buscava instituir uma seção essencial de ginástica em todas as escolas do ensino normal e estender a obrigatoriedade da ginástica para ambos os gêneros, masculino e feminino. Uma vez que as meninas não tinham obrigatoriedade em fazê-la, inserir a ginástica nos programas escolares como matéria de estudo em horas distintas ao recreio e depois da aula. Além de buscar a equiparação em categoria e autoridade dos professores de ginástica em relação aos professores de outras disciplinas, Darido e Rangel, citação deles, 2005. No entanto, a implementação da ginástica nas escolas somente ocorreu apenas em parte do Rio de Janeiro, capital da República, e nas escolas militares, Darido e Rangel, de novo, 2005. Brasil República. 1890 a 1946. A educação física no Brasil República pode ser subdividida em duas fases. A primeira remete ao período de 1890 até a Revolução de 1930, que impulsou o presidente Getúlio Vargas. Muito bem, está aí o pai, né, do patronato brasileiro. O patrono. Getulismo, né? E a segunda fase configura o período após a Revolução de 1930 a 1946. Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, outros estados da Federação, além do Rio de Janeiro, começaram a realizar suas reformas educacionais e começaram a incluir a ginástica na escola. Estação de Best, 1991. Além disso, ocorre a criação de diversas escolas de educação física que tinham como objetivo principal a formação militar. Citação de Ramos, 1982. No entanto, é a partir da segunda fase do Brasil República, após a criação do Ministério da Educação e Saúde, que a educação física começa a ganhar destaque perante os objetivos do governo. Nessa época, a educação física é inserida na Constituição Brasileira e surgem leis que a tornam obrigatória no ensino secundário. Citação de Ramos, 1982. Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira surgem os métodos ginásticos, gímnicos, oriundos da escola sueca, alemã e francesa. Esses métodos conferiam à educação física uma perspectiva eugênica. Bom, a gente sabia que, na verdade, mais ou menos nessa época, Hitler e os nazistas, naquele tempo, tinham estavam à frente de seus governos, né, e do comando das suas nações e exércitos, etc, etc, etc. Higienista e militarista, na qual o exercício físico deveria ser utilizado para a aquisição e manutenção da higiene física e moral, higienismo, preparando os indivíduos fisicamente para o combate militar, militarismo. Citação de Darido e Rangel, 2005. O higienismo e o militarismo estavam orientados em princípios anatomo-fisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e a crítica à realidade brasileira. Acredito eu que essas autoras, acho que têm uma certa tendência a serem influentes, a serem influenciadas por certos autores aí que nós sabemos muito bem quem são. Brasil contemporâneo, 1846 a 1980. No período que compreende o pós-Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1960, mais precisamente em 1964, início do período da ditadura brasileira, a educação física nas escolas mantinha o caráter tímico e o calistênico do Brasil República. Ramos, citação dele de novo, 1972. Com a tomada do poder executivo brasileiro pelos militares, ocorreu um crescimento abrupto do sistema educacional, onde o governo planejou usar as escolas públicas e privadas como fonte de programa do regime militar. Estação Darido e Rangel, 2005. Naquela época, o governo investia muito no esporte, buscando fazer a educação física um sustentáculo ideológico. A partir do êxito em competições esportivas de alto nível, eliminando assim críticas internas e deixando transparecer um clima de prosperidade no movimento. Tá, muito bem, a gente já sabe que Darido e Rangel são influenciados por teóricos críticos, entre aspas, que nós sabemos muito bem quem são. Mas, assim, vamos suspender e vamos suprimir isso e vamos só nos atentar ao fato que eles trouxeram para nós. Entendeu? E vamos tentar ignorar isso aqui. Com certeza, Alessandro Barreta Garcia tem uma visão diferente, entende? Politicamente, vamos dizer assim, e factual, filosófica, etc, 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 daquilo que eles estão trazendo aqui, quando eles dizem ser eliminando-se as críticas, tá? Fortalece então a ideia do esportivismo, no qual o rendimento, a vitória e a busca pelo mais hábil e forte estavam cada vez mais presentes na educação física. Isso não tem nada de ruim na realidade, porque
O esporte de alto rendimento dentro da educação física, dentro da escola, faz parte. Isso não é nada ruim. Isso não é nada pejorativo. Mas vamos lá, continuar. Isso aqui a gente tem um longo debate e com certeza muitos outros que estão assim fazendo como eu estão se debruçando em cima, tá? Querem saber mais? Acredito eu até que o professor Olavo de Carvalho pode fazer diversas explanações sobre isso aí, exposições para tratar. Tem muito mais bagagem do que eu e do que todos nós juntos, vamos dizer assim, tá? Porque passar 54 anos estudando de comunismo, machismo, socialismo, etc, etc, entre outras coisas, eu acho que, bom, lhe dá uma certa autoridade sobre certos temas, né? Dentre uma das importantes medidas que impactaram a educação física no período contemporâneo está a obrigatoriedade da educação física e esporte no ensino do terceiro grau por meio do Decreto-Lei 705 de 69. Segundo Castellani e Filho, 1998, o Decreto-Lei tinha como propósito político favorecer o regime militar, tá, desmantelando as mobilizações e o movimento estudantil que era contra o regime militar, tá, isso aqui a gente sabia muito bem da infiltração que se tinha dentro da Uni já aqui, o movimento estudantil, o que que era, tá, que não é de hoje, uma vez que as universidades representavam um dos principais polos de resistência a esse regime. Não, não era resistência, era subversivo, como é que é? Vamos dizer assim, subversivos da época, vamos dizer assim, né? Porque não se sabia ao certo o que queriam realmente, né? Desta forma, o esporte era utilizado como um elemento de distração à realidade política da época. Assim, ademais, a educação física e esporte no terceiro grau, considerada uma atividade destituída de conhecimento, estava relacionada pelo fazer voltado à formação de mão de obra apta para a produção. Citação de Darida e Rangel, 2005. Não acho ruim também, né? Dar autonomia para cada indivíduo, né? Ao seu corpo também, né? Qual o problema disso também, né? Eu também não entendo também certos posicionamentos aqui desses autores, mas tudo bem, vamos lá adiante. No entanto, o modelo esportivista, também chamado de mecanicista tradicional e tecnicista, começou a ser criticado, principalmente a partir da década de 80. Entretanto, essa concepção esportivista ainda está presente na sociedade na escola atual. Assim, faz parte, eu acho que muito bom, na verdade, colocá-la como um fator exponencial, porque caça de talentos, fazer com que seus alunos, seus aprendizes aprendam sobre ética, moral, etc, etc, etc. A verdadeira não é infiltrada por muitos que passaram ao longo dessas décadas aí, né? Seria enobrecedor, não é mesmo? Educação física totalitária, a partir de 1980 em diante. A educação física, ao longo de sua história, priorizou os conteúdos gímnicos e esportivos numa dimensão quase exclusivamente procedimental, saber fazer e o não saber sobre a cultura corporal ou como se deve ser. Darido Rangel, de novo, 2005. Durante a década de 1880, a resistência à concepção biológica da educação física foi criticada em relação ao predomínio dos conteúdos esportivos. Darido Rangel, de novo, na citação. Atualmente coexistem na educação física diversas concepções, modelos, tendências ou abordagens que tentam romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional que outrora foi embutido aos esportes. Sim, isso não é verdade, é de vital importância. Não sei por que consideram isso ruim, vamos dizer assim, pejorativo, retrógrado, né? Entre essas diferentes concepções pedagógicas pode citar a psicometricidade do momentista, a saúde renovada, críticas e mais recentes os parâmetros curriculares nacionais PCNs, 1997. A concepção psicomotricidade foi divulgada inicialmente em programas de escolas especiais, entre as voltadas para o atendimento de alunos com deficiência motor e intelectual. De novo, Darío Rangel. É o primeiro movimento mais articulado que surgiu a partir da década de 1970. Em oposição aos modelos pedagógicos anteriores, a concepção psicomotricidade tem como objetivo o desenvolvimento psicomotor extrapolando os limites biológicos de rendimento corporal, incluindo valorizando o conhecimento de ordem psicológica. Para isso, a criança deve ser constantemente estimulada a desenvolver sua lateralidade, consciência corporal e a coordenação motora. Excelente, muito bom, né? No entanto, sua abordagem pedagógica tende a valorizar o fazer pelo fazer, não evidenciando o porquê de se fazer e como fazer.
Muito bem. Já o modelo desenvolvimentista, por sua vez, busca propiciar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo experiências de movimentos adequadas a diferentes faixas etárias. De novo, Darío Rangel. Neste modelo pedagógico, cabe aos professores observar sistematicamente o comportamento motor dos alunos, no sentido de verificar em que fase do desenvolvimento motor eles se encontram, localizando os erros e oferecendo informações relevantes para que os erros sejam superados. A perspectiva pedagógica de saúde renovada, diferentemente das citadas anteriores, tem finalidade convicta e às vezes única de ressaltar os aspectos conceituais acerca da importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos relacionados à aquisição de uma boa saúde. Daria do Rangel de novo. Por outro lado, as abordagens pedagógicas críticas sugerem que os conteúdos selecionados para as aulas de educação física devem propiciar a leitura da realidade do ponto de vista da classe trabalhadora. Muito bem, eu vou repetir aqui de novo, tá? Constatamos aqui agora o que seria essa educação física machista e crítica, tá? Abordagens pedagógicas críticas, os teóricos críticos, vamos dizer assim, entre aspas, que nada tem de críticos, tá? Sugerem que os conteúdos selecionados para as aulas de educação física devem propiciar a leitura da realidade do ponto de vista da classe trabalhadora. Narida e Rangel de novo. Nessa visão, a educação física é entendida como uma disciplina que trata do conhecimento denominado cultura corporal, que tem como temas o jogo, a brincadeira, a ginástica. Na realidade aqui ele está misturando as duas coisas aqui. Né? Cultura corporal é outra coisa, cultura é outra coisa. Tem como temas, assim, o jogo, a brincadeira, a ginástica, a dança, o esporte. Na realidade, tudo isso faz parte da disciplina desassociada da política e dessa pedagogia crítica. Darida e Rangel. Já estou consertando aquilo que eles estão remetendo, tá? Isso já está feito mesmo, né? Vamos diante. Em 1996, um ano antes de eu nascer, com a reformulação dos PCNs, é ressaltada a importância da articulação da educação física entre o aprender a fazer, o saber por que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber. Brasil, 1997. De forma geral, os PCNs trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõem um relacionamento com grandes problemas da sociedade brasileira, sem, no entanto, perder de vista o seu papel de integrar o cidadão na esfera na cultura corporal. Cultura é uma coisa, corporal é outra. Se vocês vão ainda ter ainda essa visão teórico-crítica, entre aspas, que nada tem de crítico, né? Não tem como frisar e incluir isso dentro daquilo que é, de fato, da disciplina de educação física. Os PCN buscam a contextualização dos conteúdos da educação física com a sociedade que estamos inseridos, devendo a educação física ser trabalhada de forma interdisciplinar, e através de temas transversais, favorecendo o movimento da ética, cidadania e autonomia. Muito bem. Desarraigado e dissociado das situações da pedagogia crítica que vem com isso, excelente. Né? Se busca realmente isso aí. De forma geral, pode-se incluir que a educação física vem se desenvolvendo no Brasil a partir de importantes mudanças políticas e sociais e que atualmente é vista como um elemento essencial para a formação do cidadão brasileiro. Graças a Deus. Esse último parágrafo aí foi excelente, né? Definidor. Né? A verdade é eterna, a verdade é filha do tempo. Tomara que os fatos realmente venham à tona, porque, segundo argumentos aqui, descrições aqui desses artigos científicos que foram utilizados como bibliografia deste, tem que ser rebatidos realmente, né? Então é isso aí, pessoal. Contribuindo mais uma vez aí, vai dar um contraponto interessante para nós conseguir tocar a leitura da Educação Física e Regime Militar, do professor Alessandro Barreto Garcia, né? Uma guerra contra o machismo cultural. E é isso aí. Vamos conseguir voltar quantas vezes vocês quiserem, hein? Um abraço a todos. Até outra oportunidade.